Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de todos vocês. Olha, o apóstolo Reginaldo Rolim, ele traz mais uma forte mensagem de Deus, não só para o Brasil, mas para o mundo. E te peço que você preste bastante atenção no que ele tem a dizer, pois a mensagem que ele compartilhou em sua live é muito forte. E olha só, eu te peço que você deixe a sua opinião aqui na região dos comentários sobre o que ele tem a dizer. E além disso, eu te peço que você compartilhe este vídeo com os seus contatos e deixe o seu like aqui também, pois assim o YouTube irá recomendar este conteúdo para mais pessoas que também estejam precisando receber esta forte palavra. Amém? Preste muita atenção e fique com o vídeo. Muitas pessoas estão assustadas porque há muitas coisas. Isso é para quem acompanha. Porque para quem acompanha, não critica, porque vê que muitas coisas estão acontecendo. Eu nunca vi um vidente ou um profeta falar uma coisa assim com tanta veemência e questão de 24 horas acontecer dando data. Com 48 horas acontecer dando data. Porque é o seguinte, supomos que diga 4 coisas, aconteça 3 e não aconteceu a quarta, você não é bom. Isso é normal para quem tem um espírito carregado, são pessoas carregadas. Pessoas que não acreditam em si, que ela tem uma vida derrotada e destruída por si mesmo. Se você não faz 99%, você não presta. Então, se acontecer 3 das 4 e não acontecer a 4, ou então acontecer a 4, mas pela metade, ele não se cumpriu, não. Só Jesus Cristo é perfeito. E ele é lindo, né? Mas eu nunca vi, realmente eu nunca vi, com a grandeza que Deus está falando com a nação brasileira. Eu vou dar um alerta aqui, um alerta. Eu vi as 2 pessoas, presidente do Congresso e do Senado. E essas 2 pessoas poderão entrar em muitos maus lençóis. Muitos maus lençóis, essas 2 pessoas poderão entrar, por causa do sonho que eu tive, eu sonhei com a água barrenta, sonhar com água barrenta e lama, é tribulação, é coisa pesada. Eu sonhei com coisas pesadas. Porque eu quero contar um sonho que eu tive nesse exato momento. Eu quero lembrar para vocês que na live anterior, o Senhor me intimou para que eu passasse 6 meses. 6 meses. 6 meses. Afastado. Em oração. Eu digo, Deus me pediu muito, né? 6 meses afastado em oração. Já aconteceu isso na minha vida, já 2 vezes. Mas é difícil. E só saí desse afastamento, né? Desse lugar bem afastado, quando chegasse a hora de culto. O culto é quarta, sexta e domingo. E aí eu viria, né, deste canto para o culto. Eu não sabia porquê, né? O Senhor tinha me pedido isso. Eu aceitei. E assim fiz. Porque Deus disse que era a partir do dia 10, eu me lembro bem, que ia começar isso. E aí eu fiz. Hoje são 13/2/2024. Eu tive um sonho. Esse sonho muitíssimo real. Eu posso dizer que de todos os sonhos que eu tive, se eu tive 14 sonhos nesse 1 ano e 2 meses, se eu tive 14 sonhos, esse foi o mais real de todos os sonhos. Era como se eu tivesse vivendo esse sonho na real. Era como se fosse algo muitíssimo real e eu estivesse vivendo esse sonho. Eu queria que vocês guardassem esse sonho para vocês logo no começo, 3 minutos dessa live. Eu tive um sonho com o território nacional brasileiro, algo que está para acontecer, e era algo tão forte, porque neste sonho eu vi a voz de Deus, e a voz como de trovão, uma voz como de estrondo, dizia que esse dia 13 de fevereiro de 2024 ia ficar para a história. Essa voz como de estrondo, como de trovão, dizia que esse dia 13 de fevereiro de 2024 iria ficar para a história. E aí eu tomei um banho bem rápido, né? E vim para cá, para este lugar, para poder fazer essa live e contar desse sonho. A voz de estrondo, a voz de Deus como de trovão, de estrondo, dizia que do dia 13/2, dia 13, isso é hoje, eu não estou dizendo que era uma coisa para daqui a 2, 3, 4, 5 meses.
porque era tão real. 13/2/2024, um estrondo muito grande para acontecer aqui no Brasil, né? E eu não sei, peguei bem se era no reino físico, né, ou no reino espiritual, mas era algo que se dava-se início no dia 13/2/2024, né, justamente hoje. São 12h28, meia-noite e 28, das primeiras minutos do dia 13/2/2024. Eu vi um fogo. Era um fogo em território nacional brasileiro, e esse fogo era em toda a nação. Era um fogo que atingia como se tivesse todos os milímetros, né, centímetros de território nacional brasileiro atingido por esse fogo. E esse fogo era de grande proporção, era uma proporção tão grande, era uma proporção tão gigante esse fogo, que quanto mais tentavam apagar esse fogo, parecia que colocavam mais combustível para que ele acontecesse. E Deus me dizia, vem ver. Vem ver que isso é para agora, para hoje, dia 13/2/2024. E eu gritava e dizia, Senhor, esse fogo aqui é agora, aqui no Brasil? Eu só disse, é agora, é hoje, dia 13/2/2024. E esse fogo pegava uma proporção de uma altura gigantesca. Era uma altura gigantesca que subia como se subisse da terra, do território nacional brasileiro, para o céu. E quanto mais tentavam apagar este fogo, parecia que botava mais combustível para que este fogo aumentasse de forma gigantesca a sua proporção. A sua proporção. E eu vi todos os jornais, e esse fogo, esse incêndio que acontecia aqui no território nacional brasileiro, era noticiado por todos os jornais mundialmente falando. Esse fogo que acontecia no território nacional brasileiro era noticiado pelo Clarim, aquele jornal Clarim, ou aquele Ionortai, né, Peble News. Era todos os jornais mundialmente falando, noticiava este fogo com essa grande combustão gigantesca, que atingia, era como se atingisse todo o território nacional brasileiro, sabe? Todo o território nacional brasileiro. E eu não sei o que é que... Não tentei, eu olhei, e a voz de Deus aumentava forte, e eu ficava com medo, né? Ficava com muito medo, e a voz de Deus aumentava forte como a de trovão, e dizia, vem, olha esse fogo. Eu ia passeando por todos os estados da Federação Brasileira. Todos os estados da Federação Brasileira, eu vi esse fogo. Eu vi esse fogo, e esse fogo de grande proporção, que chegava a uma altura gigantesca, né, como se chegasse aos céus, noticiado por todos os jornais, mundialmente falando. Esta data estava marcada, né? A data 13/2/2024, eu via um papel, uma folha daquelas antigas, né, e vi, né, a mão como se fosse a mão de um ancião. A mão como se fosse a mão de um ancião, colocando sobre este papel. E mandava olhar no papel a data. E no papel, um papel como se fosse aquele papel antigo, de reinos antigos, e esse ancião com a mão, e mandava olhar a data. A data é dia 13/2/2024. E era um acontecimento histórico em território nacional brasileiro. E o Senhor disse, vem ver, porque eu não mudarei essa trajetória. Vem ver que eu não mudarei essa trajetória. E o Senhor diz, conta de hoje. Esse sonho é para agora. É como se algo tivesse já feito, né? Como tivesse já decretado algo no dia 13/2/2024. Estava decretado aquilo, né? A origem de tudo, de todo esse grande incêndio, iniciava dia 13/2/2024, agora meia-noite e 30 minutos do dia 13, passados da meia-noite, né? E iniciavam aí. Aí o Senhor dizia assim, agora conta daqui a 7 dias. E o fogo continuando, o fogo estava pegando. Eu digo, Senhor, conta daqui a 7 dias. E eu contava do dia 13 a 7 dias. Dá o quê? Dá dia 21, é isso? É isso? Não, dá 13 mais 7, dá 20, não é isso? E aí eu ficava 20. Eu ficava ali, eu ficava olhando, e disse, fica só olhando. E a voz me assustava, porque a voz era como uma voz de trovão. Era uma voz muito forte, né, estrondava os meus ouvidos, e eu ficava com medo, mas eu disse, não temas, porque esse fogo não se apagará. Quando Deus dizia isso, e eu fiquei muito mais assustado. Não temas, porque esse fogo não se apagará. Este fogo é o fogo da indignação, o fogo da injustiça, e o fogo da justiça que irá queimar toda a indignação, e o fogo da justiça que vai queimar toda a injustiça. Mas este fogo, aí o Senhor dizia, é real, Reginaldo. Este fogo é real. E será noticiado em todos os jornais, mundialmente falando. Algo que, se é num reino
físico ou espiritual, o que dava para ver real era uma folha, um papel antigo, tipo quando os reis pegavam aquela pena de caneta, aquela pena, né? E escrevia, porque as letras também eram antigas. A mão de um ancião estava com um dedo apontando e diz: olha a data, era 13/2/2024. E a voz de trovão, que era a voz de Deus estrondosa, dizia: está decretado. Está decretado. E a fogueira que se inicia hoje, ela não se apagará. E quanto mais tentarem apagar, mais combustão, que é combustível, vai ter. Vai ter. E essa fogueira, ela vai aumentar de forma desproporcional, ou seja, loucamente. Ninguém vai conseguir controlar. Até que seja cumprida a minha vontade, do Deus todo soberano. Um Deus que abre e que ninguém fecha. Um Deus que fecha e que ninguém abre. Um Deus que, quando ele opera, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. O mais assustador disso é que o Senhor me levava para passear. E eu passeava. E eu passeava. E o Senhor disse para mim: só fala do fogo. E tenta descrever com toda precisão este fogo. Gente, era uma combustão que parece que não tinha fim. Era uma combustão que parece que não se apagava. Não se apagava. Algo decretado dia 13/2/2024. E o Senhor me fazia ver esta data bem claro. Eu estou dizendo bem claro. Eu disse: Senhor, não é daqui a 3, 4 meses, não. Está decretado hoje. Está acontecendo hoje. Sabe aquela voz bem forte? Eu corri para ver alguma coisa. Né? Corri para ver alguma coisa. Eu disse: existe alguma coisa aí que está acontecendo alguma coisa? O Brasil está pegando fogo e eu acordei assustado. Muito assustado. E eu perguntei isso: está acontecendo alguma coisa? Porque olha isso, está pegando fogo, alguma coisa. Aí eu parei para pensar no mesmo tempo. Eu disse: não, mesmo que tivesse alguma coisa pegando fogo, mas eu vi como se fosse todos os estados da Federação Brasileira, cada centímetro e milímetro do território nacional brasileiro, com essa combustão, que quanto mais tentavam pessoas apagar o fogo, pior ficava. Mais ele aumentava. Aí eu botava a mão na minha cabeça, botava a mão assim e disse: Senhor, e agora? E agora? Quem poderá apagar esse fogo? Eu disse: quem vai apagar esse fogo? Quem vai conseguir apagar essa chama tão gigante? E agora, Senhor, o que será do meu Brasil? E agora, meu Deus? E o Senhor disse: ninguém pode apagar esse fogo, a não ser aquele que começou o fogo e aquele que criou o fogo, aquele que formou e que fez o fogo. Eu olhava aquele fogo muito grande e a voz trondando dizia: e este alguém sou eu. Eu criei o fogo. Ninguém vai conseguir apagar o fogo que eu mesmo criei. Somente eu poderia apagar esse fogo. E eu perguntava: Senhor, este fogo será apagado quando? E o Senhor me dizia, através dessa voz que eu vi no fogo. Era uma voz muito assustadora, porque era como se fosse de trovão. E o Senhor me dizia: só vai ser apagado quando eu quiser. Mas olhem e vê, e eram milhares de pessoas tentando apagar o fogo. E quanto mais tentavam, mais esse fogo pegava. Eu não sei o que se trata isso, mas eu nunca vim aqui para contar algo de forma imediata. Dizer de uma forma categórica, dia 13 de fevereiro de 2024, o dia que eu vi assinado e carimbado, assinado, decretado, essa é a palavra, decretado, o dia desse incêndio, e o dia desse fogo. Eu não tenho dúvidas, um só centímetro ou milímetro deste sonho. Eu não tenho uma só dúvida. E o Senhor disse: conta agora. E eu tentei ainda, deixa eu contar agora. Eu me acordei com aquela toda atordoada e vim contar para vocês. Que se faça a vontade do Todo-Poderoso sobre a face da terra. Eu não estou autorizado por Deus de falar qualquer outra coisa, a não ser desse fogo. E se necessário for, repetir tudo que eu contei desde os 3 minutos para cá, desta live. São agora 20 minutos para 1 da madrugada. Passaram-se 40 minutos do dia 13, as primeiras horas, 40 minutos, depois que passa meia-noite do dia 13,
Hoje já é 13. E este fogo é para hoje. E este fogo é para agora. Me lembro quando o Senhor disse, agora que data é? Eu disse 13, no final da caminhada. E o Senhor diz, agora tu conta do dia 13 a 7 dias. Tu conta do dia 13 a 7 dias. Mas o fogo começa hoje. A palavra decreto, decretado, foi decretado hoje, dia 13/2 de 2024. Fala quantas vezes for possível. E diga que eu, Senhor, estou com os meus olhos sobre a face da terra. E o território nacional brasileiro, cada centímetro ou milímetro do território nacional brasileiro, não está esquecido e passando despercebido mediante os meus olhos. E manda dizer para a nação que ninguém poderá apagar esse fogo, a não ser aquele que criou, aquele que formou e aquele que começou o fogo. Esse sou eu, Jeová, Jireh, Jeová Rafa. Sou eu, o Deus criador deste fogo. E quanto mais se tentar apagar esse fogo, até que eu consuma tudo que estiver para consumir em cada milímetro do território nacional brasileiro, o fogo vai continuar aceso. Aí eu perguntava, Senhor, o fogo vai queimar? E o Senhor me respondia, a voz forte, trovão, vai queimar tudo que eu quiser que seja queimado. Eu vou destruir tudo que eu tenho que destruir. E quando eu destruir, aniquilar, que é acabar por completo, o fogo vai baixar propositalmente, assim, em território nacional brasileiro. E você, Reginaldo, eu vi a voz forte, era real o fogo. E você, Reginaldo, diz ao meu povo, que se chama pelo meu nome, que os meus olhos são como tocha de fogo e estão por todos os lugares, cada milímetro e centímetro do território nacional brasileiro. E eu conheço tudo, nada nem ninguém pode se esconder dos meus olhos. Nada e nem ninguém pode se esconder dos meus olhos. E você está incumbido de anunciar à nação que eu sou o Deus do Brasil, que eu sou o Deus do território nacional brasileiro. Você está incumbido de dar essas notícias. E interessante que quando eu passeava, eu sentia como se a mão me segurasse nesta mão. E agora, nesse exato momento, nesse minuto, eu senti como se a mão tivesse, daquele ancião que eu vi, tivesse segurando a minha mão. Segurando a minha mão. Ele dizia, eu te visto de autoridade e dessa responsabilidade para anunciar aos meus em território nacional brasileiro. Aí eu via jornais que não acabavam mais. Tabletes, blogs que não acabavam mais. E essas televisões que eu vi, né, Clarim, Al Jazeera, Bleble News de Londres, eu não sei, eu chegava até a ver alguns nomes, mas tem nomes que mesmo que eu tente falar eu não consigo. Mas, assim, o Will Nortaio, esse jornal, eu também vi anunciando claramente isso. Orem para mim, vocês. Existe algo hoje, dia 13/2 de 2024, acontecendo agora no território nacional brasileiro. Não sei se na esfera física ou espiritual, mas será claramente percebido este fogo que não se apagará. E quanto mais tentarem apagar, pior vai ficar. Não vai ter fim. E só quem pode apagar o fogo, terminar o fogo, é aquele que começou e aquele que criou o fogo. E ele é Deus. E ele é Deus. Ele é o Senhor. Até que se cumpra toda a vontade dele em território nacional brasileiro. Eis que eu irei fazer uma coisa nova, irei soprar um vento contrário, um vento favorável, contrário à tuição de contra, favorável àqueles que são de favor. E até o dia 7/4, essa nação irá contemplar, filho. E a voz que vinha sobre o meu ouvido e sobre o meu coração, dizia, não temas em dar datas tão curtas, porque eu tinha indagado a Deus, Senhor, por que o Senhor me dá data tão curta? E o Senhor diz, porque eu sei que tu não temes em falar, porque quem fala pela tua boca sou eu. E a nação brasileira vai ver que vai ter verdade no teu abrir e no teu fechar de lábios. Mas diz para a minha nação que eu irei soprar esse vento forte, é necessário. Muitos vendavais irão acontecer. Os alicerces irão se mexer.
Os alicerces, os alicerces dos três, como se fossem três poderes, irão se mexer. Os alicerces irão se mexer. Deus, ele vai sacudir os alicerces dos três poderes. Hein? Vai estremecer os alicerces. Os alicerces irão se estremecer. Mas o Senhor disse, é necessário que tudo isso aconteça para minha honra e para minha glória. Veja, tão somente conte como você conta, sem aumentar e nem diminuir o sonho cada vez que você tem, já que do dia 1º de março de 2023 até o dia 27 de março de 2023, 24, 1º de março de 2024, até o dia 27 de março de 2024, você não sonhou nada, somente sonhou agora, no dia 28 de março de 2024. E até o dia 7 de 4 de 2024, até o dia 7 de 4 de 2024, todos irão saber. E eu tenho uma coisa, eu vi o sistema, eu vi a televisão, eu vi a Globo. Olha, quando eu digo sonhar com a Globo, é pesadelo, hein? É pesadelo sonhar com a Globo. Já está com uns 3 anos, mais ou menos, que eu não assisto a mesma. Sonhar com a Globo é pesadelo. Eu quis me levantar e aquela voz ficou assim, fica aí. E eu senti umas mãos como se dissesse, deita. Eu vi a Globo mudar. Eu digo, Jesus é milagre. É milagre sobre milagre. Esse sonho, o que é isso? Eu vi mudar. Algo vai acontecer que vai fazer a estrutura da Globo tremer as bases. Algo vai acontecer que vai fazer os jornalistas e apresentadores dos jornais e telejornais da Rede Globo mudar radicalmente os seus pensamentos. Vai haver um medo tão forte sobre aquela emissora. Mas é um medo tão forte que vocês irão ver que quando Deus quer, ele faz o impossível acontecer e se tornar realidade. E o Senhor irá fazer essas coisas. E Deus diz, preste bem atenção, porque tudo que está em oculto, eu vou repetir de novo porque eu vi isso claramente em sonho. O Senhor diz, tudo que está em oculto está para ser revelado de uma hora para outra. E esses morcegos que tu viu, são morcegos de milhares querendo atingir Jair Messias Bolsonaro. E eles queriam tirar o sangue, a alma, a vida, o fôlego e a força deste homem para poder tirar a sua própria vida. Mas 200, 300 metros, ele encontra com a presença dos meus anjos que coloca por terra. E eu quero dizer categoricamente, sem medo de errar, preste bem atenção no que eu vou dizer, porque o sonho foi real. Sem medo de errar, preste bem atenção no que eu vou dizer, porque o sonho, se isso não for de Deus, que Deus não me permita mais que eu adentre aqui. Que Deus não me permita mais que eu adentre aqui para falar isso. Porque foi de uma forma real, foi de uma forma lícita. Se isso não for de Deus, que eu desapareça da face da terra. Mas que o Senhor não permita mais que eu entre aqui para poder falar essas coisas. Eu tenho certeza, foi sonho, mas meus sonhos, 99%, têm dado por Deus e têm se tornado realidade. Coisas que estavam tentando sugar a força, a alma e o espírito, tirar a vida deste homem, era caído por terra. Quando eu vi na testa dele propriedade exclusiva do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Senhor diz, eu estou lutando. Eu vou dizer, mesmo antes das eleições municipais, compartilha esse link com mais de 30 pessoas. Eu nunca senti, compartilha esse link com mais de 30 pessoas. Chama o grupo dos amigos, o grupo das amigas, dos amigos, do colégio, chama da faculdade, sabe, do colégio, do estudo, sabe, chama da igreja, do grupo de oração, sabe, da vigília, do trabalho. Convida essas pessoas para ouvir o que Deus está dizendo. Porque eu nunca senti algo tão forte como eu estou sentindo aqui. E deixa eu dizer uma coisa. E o Senhor me dizia, antes mesmo das eleições municipais, eu vou dar o estrondo. Antes mesmo das eleições municipais, eu vou bradar na terra chamada Brasil. Quem está falando aqui é Deus. Antes mesmo das eleições municipais em território nacional brasileiro, Deus vai mudar o cenário político e os alicerces irão ser sacudidos. Dos três poderes, sacudido os alicerces do território nacional brasileiro. Vocês irão ver, até o dia 7 de 4 de 2024, coisa grande. Mas eu vi Deus bonito nas eleições municipais. Vocês não têm noção. Não têm noção. Eu quero dizer mais, porque eu tive um sonho e ele foi real. Eu vi algo secreto. Esse algo secreto era como uma caixa de Pandora, não sei o que é aquilo. Um algo secretíssimo, incapaz de ser impenetrável por qualquer situação. Era como se fosse documentos, nesse sonho eu vi, como se fossem documentos preciosos, valiosíssimos, informações preciosas, informações valiosíssimas. E essas informações estavam em alto refúgio.
E Deus dizia assim como o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu baluarte, Deus meu em quem confio. E esse documento estava em segurança fora do Brasil e estava também nos Estados Unidos da América. Por isso que eu digo que há uma ligação muito forte, grande e extraordinária entre os dois países. E eu vi isso em sonho, mas eram coisas que ninguém imaginava. Uma coisa que ninguém imaginava estavam ali. E eu tive este sonho dia 28, porque já era madrugada do dia 27 para o dia 28. Dia 28 do 3 de 2024. Dia 28 do 3 de 2024. Prepare-se, nação brasileira. Porque é necessário que haja um reboliço muito forte e grande, de uma maneira extraordinária sobre o território nacional brasileiro. E aí, deixa eu contar uma coisa para você. E eu tive esse sonho hoje. E o Senhor disse, vá, diga para eles, mais ou menos, muito acontecimento. Existe uma transformação que vai acontecer do dia 7 do 4 de 2024 a 3 meses depois. Uma transformação em todas as áreas e segmentos, nacional e internacional, começando dia 7 do 4 de 2024 a 3 meses depois. Há uma descredibilidade gigantesca do governo que está aí atuando em território nacional brasileiro. E essa descredibilidade gigantesca não vai ser na vida de quem é direita. Os que são de esquerda vão se decepcionar pela esquerda. Mas não é de uma forma decepcionar isoladamente, não. É uma decepção generalizada. Algo que será insustentável. Porque isso se dá espiritualmente. Não é coisas ocultas humanas, nem de qualquer tipo de autoridade nacional, por mais poderosa que seja. Não cabe a eles. Cabe ao Deus que criou o céu e a terra. A descredibilidade do governo que aí está, atual, no meio de quem apoia eles, vai ser de forma desproporcional. É um negócio de louco. É um negócio que vocês nunca viram na vida. Isso vai ter um prazo de 3 meses. Começando do dia 7 do 3. 7 do 4 de 2024. Começando dia 7 do 4 de 2024, em 3 meses. Eu só ia contar quando chegasse o dia 7. Porque até o dia 7 do 4, muito acontecimento vai acontecer. Muito acontecimento vai acontecer. Eu agradeço vocês que olhem vocês olham o site, vocês olham pesquisa, depois que eu falo. Eu agradeço vocês. Porque eu nunca venho aqui para falar o que aconteceu. Eu peço, quando faça vídeo, coloque a data do que eu digo e depois quantos dias deu para o acontecimento. Isso eu só ia falar do dia 7 do 4 de 2024. Mas Deus está com pressa. Se eu vá lá, falo. É como se fosse um portal de justiça sendo aberto, de fatos, acontecimentos grandiosíssimos no reino espiritual, que intelectos ou sábios humanos não podem encarar esse negócio. Não podem encarar. É como se a própria esquerda, próprios apoiadores, fossem até pedir a saída de quem está no poder. Isso foi um sonho, mas é real. E vocês irão ver isso aí. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Eu falei no começo sobre a usina hidrelétrica, falei lá no começo, desenhei, e agora eu estou desenhando o que vai acontecer. Acontece isso? Não, mas vai acontecer de forma desproporcional. Desproporcional, vai acontecer. Vai acontecer. Você já foi no estádio? Eu nunca fui. Não é porque eu sou santo, não. É porque eu nunca me apeguei a jogo de futebol. Nunca me apeguei. Mas você já foi a estádio de futebol? Já foram? Vocês já contemplaram
quando eles mandam fazer aquela onda, levanta, sobe, levanta, sobe, levanta, sobe, e o estádio fica levantando, e milhares e milhares, 30, 40, 50 mil pessoas, 70 mil pessoas levantam e sobe e fica um negócio bonito. Vai haver uma onda dessa em cada estado da Federação Brasileira. Vai haver uma onda dessa em cada estado da Federação Brasileira. Isso é imprescindível ou não se pode reter estes acontecimentos? Vai haver. Vai haver isso em território nacional brasileiro. Escute bem o que eu estou dizendo e o que eu vou dizer agora. Eu vi neste sonho o mal por si se destruir no Japão, na China, na Rússia, na França, na Venezuela. O mal por si se destruir. Não precisa ninguém lutar. Ele mesmo vai se destruir por si. Serão fatos e acontecimentos na China, no Japão, na Rússia, na França, na Venezuela. Serão fatos e acontecimentos de forma tão gigantes que eles irão se destruir por si mesmos. Eu me lembro da palavra de Deus que diz: nesta luta, nesta peleja, vocês não têm que pelejar, porque quem pelejará por vós é o Senhor Jeová. Nesta peleja, ninguém pelejará, porque quem peleja é Deus. Isso está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. 2 Crônicas 20, 17. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai e está em pé. E vide a salvação do Senhor, para convosco o Judá e Jerusalém. Não temais e nem vos assusteis. É forte, hein? 2 Crônicas 20, 17. Não vai ter que pelejar. China, Japão, Rússia, França, Venezuela e mais 3 cidades, 3 países. Não terão que pelejar. O mal por si se destruirá. E esta onda é tipo onda de estádio com 60 mil pessoas, 70, levantando em todo o território nacional brasileiro. Do dia 7 do 4 de 2024, a 3 meses, lá para frente. E aí, o balanceamento da justiça, porque Mateus disse que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Algo que vai acontecer, que vai desarticular todos os argumentos. Ah, sim, Jesus está me falando. Anteriormente construídos os argumentos, vai se destruir. Alguém me perguntou, e eu sonhei nesse sonho, quando eu estava para acordar, estava tentando acordar, porque foi um sonho. Deixa a tua curtida aí. Por que você não deixa a curtidazinha aí? Deixa a tua curtida. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo, deixando sua curtida. Deixa sua curtida. Compartilha esse link aí com mais 10 pessoas. Né? Deixa sua curtidazinha e seja abençoado em nome de Jesus. Alguém me perguntou algo, e eu sonhei, e outras pessoas me perguntando, eu tive um sonho. E o Senhor me dizia assim: eu não divido nem minha honra, nem minha glória com ninguém. Alguém me perguntou, o Senhor disse assim, a resposta do que te perguntaram no sonho, tio. Se o Bolsonaro ia ficar elegível por parte dos próprios autoridades que iriam votar para que ele pudesse ser elegível, aí o Senhor disse não. Ele vai voltar porque eu criarei situações de grandíssimas proporções. Eu não divido nem minha honra nem minha glória com ninguém. Aí eu perguntava no sonho, quer dizer que ele não volta a ser elegível por votos? Eu criarei uma situação obrigando isso a acontecer. Não será por boa vontade de ninguém. Porque o único que é bom sou eu, o Senhor Jesus de Nazaré. O único que é bom. Isso vocês prestem bem atenção. Isso é de primeira mão, vem da redação do céu. Eu sonhei depois de mais de 25 dias sem sonhar. Que coisa linda. Eu quero dizer algo novo. Que eu já disse e vou repetir para dentro de alguns instantes encerrar. Guarde isso aí, por gentileza. Fiscalize isso aí. Porque nesse território nacional brasileiro tem que ter alguém que fiscalize o meu sonho. Para ver o que está acontecendo. O que está acontecendo hoje, Brasil. Deus me mostrou e está aí no YouTube. YouTube mente, a data mente. Do dia 13 de 2 de 2024, eu vi o fogo que não se apagava. O fogo corria o território nacional brasileiro. Cada milímetro do território nacional brasileiro, o fogo corria. E eu vi as tochas de fogo que davam para cima. Lá no céu, que alcançava o céu. E eu dizia, Deus, o que é isso? E essa tocha de fogo que dava lá no céu. E o Senhor dizia, o que é que você está vendo? Tocha de fogo em todo o território nacional brasileiro que alcançava o céu, o espaço. Aí o Senhor diz, é do espaço que veio o fogo e o fogo não se apagará. Aí aparece o cidadão Elon Musk. Aquele que bota foguete para o céu.
derramando fogo sobre o território nacional brasileiro, de uma hora para outra. Aí o Senhor diz, dê até o dia 7/4, dê até o dia 7/4 para acontecer. Aí o que é que acontece? No dia 4, 3 dias antes, ele solta o Twitter. No dia 5 pega fogo. No dia 6 pega fogo. O que vocês querem mais? Quer que desenhe, é? O que você quer mais? Agora, os holofotes vão para o presidente do Senado e do Congresso. Escreve o que eu estou dizendo. Isso aqui é 9, não é isso? É 9 hoje? 9/4/2024. Você nunca ouviu isso aqui? Vai para o presidente do Congresso e Senado. Todos holofotes. Vem coisa aí. Vem coisa aí. E Deus está mandando dizer para vocês, categoricamente, vou desenhar. Prepare-se agora. Não era o apagão que dizia que ia acontecer, não. É o fogo que vai estar pegando no Brasil desde o dia 13/2/2024. Esse fogo, que agora, dia 4, no dentro do prazo, até o dia 7 acontecer. Orando ainda pelos Estados Unidos. Aí de onde foi que veio o acontecimento? E eu disse que no sonho, eu disse o seguinte, olha, eu vi BBC News, sei lá, de Londres, eu vi televisão, Clarim, não sei nem o que é isso. Mas eu vi o nome, eu disse, televisões mundialmente falando, divulgando esse fogo que vinha do Brasil. O que é que está acontecendo agora no mundo todo? O que é que está acontecendo no mundo todo? Estão ou não estão divulgando a grande fogueira que está acontecendo no Brasil? Estão ou não estão divulgando as televisões do mundo todo? Quando é que você disse isso? Hoje? Não! Eu disse, está com 2 meses. É só assistir. É só você assistir. Diário do Profeta. É só você assistir. Quando eu venho falar aqui, rapaz, eu não falo quando já aconteceu, não, rapaz. Eu falo 1 mês ou 2 meses antes de acontecer. É só ver quanto tempo está passando depois que o apóstolo Reginaldo Rolim fala para acontecer. Até que não tem inteligente, está sendo inteligente, está vendo o que está acontecendo. Você já ouviu alguém clamar, pedir, pelo amor de Deus, que acompanha o meu sonho para ver se acontece ou não acontece? Me diz quem é que pede, pelo amor de Deus. Eu só falta me ajoelhar, pelo amor de Deus. Eu vi Jair Messias Bolsonaro sendo conduzido pela mão do homem que eu vi no sonho, do dia 13/2/2024. Eu vi uma mão, lembra da mão do oceano que está lá? E botava, olha a data, dia 13, o senhor está decretado. Lembra disso aí? Vai lá, assiste lá. Com 2 meses, assiste lá. E aí o que acontece? Eu vi ele sendo conduzido. No meio do fogo. No meio do fogo. Não era por voto de quem quer que seja, para votar que estava ali elegível ou inelegível. Não, não é por eles não. É pela essa mão do Todo-Poderoso que vai passar por dentro do fogo com ele e vai conduzir e vai mudar todo o sistema. Eu estou dizendo que eu vi em sonho. Pode escrever de 32 dias. Não, de 30, porque o prazo é dia 7/4, a 32 dias. E o máximo disso é uns 3 meses. Mas essa parte do dia 32 dias, depois do dia 7/4, é o suficiente para vocês e para o mundo todo. Olha, eu vendo as trombetas aqui de novo. Estou vendo a trombeta aqui de novo. Eu estou vendo as trombetas, gente. Gente, escuta! Eu estou vendo as trombetas na boca de deputados e senadores. Eles vão tocar trombeta em algum canto, um avião. Eu vi todos entrando dentro do avião, chega de 10 ou 12. 10 ou 12, entrando dentro do avião. Mais algumas comitivas com ele, Eu vi a trombeta na boca deles. E agora o mundo todo vai divulgar o fogo que está acontecendo no território nacional brasileiro. O mundo todo vai divulgar esse fogo. O mundo todo vai divulgar esse fogo. Agora Deus está mandando você se preparar. Não é apagão. Deus está, não é para agora não esse negócio. Vocês sabem que o território nacional brasileiro, desde o dia 13/2/2024, o sonho que Deus deu, esse sonho que vocês estão assistindo, está pegando fogo. E hoje ele está vindo aqui mandando vocês se prepararem. O que deve é. Mas Deus vai libertar o Brasil de toda mentira. Olha o que eu digo, é mais de 3 meses. Gente, pelo amor de Deus, há mais de 3 meses. Deus vai, mais de 3 meses o quê? Está muito mais que isso. Foi em 1º de agosto de 2023. 1º de agosto de 2023. Deus vai libertar o Brasil até essa data aqui, dia 10 de março. Tudo aconteceu até o dia 10 de março. Tudo aconteceu como eu tinha dito, como Deus tinha me dito em sonho. Tudo! Deus vai libertar o Brasil de toda falsidade, de toda hipocrisia, de toda mentira. Foi dito! Agora o Brasil vai sair vitorioso. O Brasil vai sair vitorioso. O Brasil vai sair vitorioso. E até o dia 12, esse prazo Deus dá para os Estados Unidos da América acontecimentos que vêm dos Estados Unidos da América que vai ganhar
as nações até o dia 12 desse mês. 12 do mês 4 de 2024. Como é que o Senhor dá datas? E nessas datas, até esta data, não precisa ser dia 12, até esta data, acontece tudo que o Senhor diz. Porque eu tenho certeza de quem me mostra, eu tenho certeza de quem me usa, e eu tenho certeza de quem toma minha boca para poder falar. Você pensa que é fácil estar aqui? Você acha que eu não pago preço, não? Você acha que eu não sofro, não? Você acha que eu não sinto dores de parto, não? Como o apóstolo Paulo diz, por amor à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus, eu tenho sentido dor de parto todo dia. Você acha que isso não dói, não? Você acha que eu só abro a minha boca para abrir a minha boca? Você acha que as pessoas, sites, pessoas dos Estados Unidos, do Japão, de Portugal, da França, pessoal que estão estudando os meus sonhos, estão comprovando eles que são realidades? Vocês acham que eles são burros? Vocês acham que não tem data e hora, não? Eu nunca falo uma coisa que já aconteceu, rapaz. Respeita as caras, eu sou profeta, eu sou homem de Deus. No dia que tu ouvir uma coisa que eu dizer que já aconteceu, sem Deus ter revelado primeiro, segundo os decretos do Estatuto de Deus, no livro de Amós, na Bíblia Sagrada, Amós 3,7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo ao seu servo, o profeta. Acabou! Você não me deixa de me assistir. Você deixa de me assistir. Você deixa. Agora, o fogo vai aumentar. Assim, no sonho que eu tive dia 9, um arrebatamento de espírito, ou hoje de madrugada, né? As primeiras horas, dia 9, do 4 de 2024. É o dia 12. Ai. Até que não tem azia, vai começar a ter azia. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Te prepara. Te prepara. Agora deixa eu dizer uma coisa. Enquanto chega aí os 47 links que você compartilhou com seus amigos. Até quem não crê, rapaz, compartilha. Eita, pegou aqui. Até quem não crê, compartilha, que desceu uma visão aqui grande. Eu vou dizer para pessoas que estão assistindo essa live. Eu vou dizer para pessoas que estão assistindo essa live. Não estão gostando algumas pessoas, mas estão assistindo essa live. Não adianta vocês fazerem macumba. Não adianta fazer encantamento, trabalho de bruxaria contra o bem que se instalou em território nacional brasileiro, porque o Senhor está mandando dizer: contra ti, Jacó, não cabe encantamento, meu Deus do céu. E contra Israel, nesses dias, irão dizer que bem os... Olha, isso aqui vai para a nação brasileira. Tem pessoas fazendo bruxaria, tem pessoas fazendo encantamento pesado. Mas não vai pegar nada, meu filho. Nem em cima de Bolsonaro, nem em cima de nenhuma pessoa do bem do território nacional brasileiro. Sabe por quê, querido? Você vai passar esse negócio lá pro dono do terreiro, lá em Codó do Maranhão, e vai dizer: rapaz, o homem mandou dizer pelo Espírito que não tem jeito. Ou vocês param esse trabalho pesado, ou vai descer a sepultura. 2 de vocês. 2 de vocês vai descer a sepultura. 2 de vocês vai descer a sepultura se não parar esse trabalho pesado. Bando de besta. Ai, eu sou minha paz. Meu Deus, eu estou sentindo a glória. Contra ti, Jacó, não cabe encantamento, não cabe adivinhação, não cabe feitiçaria, não cabe... Isso aqui é Bíblia. Eu posso dizer Números 23. Números 23. Leiam comigo aqui, ô terreiro de Quimbanda, de Umbanda, de Quimbanda, de feitiço, de voodoo. Leia comigo. Deixa os animais em vivo. Não há magia. Números 23. Números 23. Está entendendo não que a mão de Deus está sobre o homem? Você não está entendendo não que a mão... Quanto mais você bulir nessa cumbuca, mais Deus vai exaltar o homem. Você não viu, não acompanhou o sonho do dia 13 de 2024, que o fogo iria pegar no território nacional brasileiro e o fogo não apagaria se você continuar fazendo trabalho de voodoo, de bruxaria, de magia negra para matar o homem? Vai descer 2 de vocês na sepultura. 2 de vocês vão descer na sepultura. Quer desafiar? Desafia. Mas vai descer. Uma palavra que foi liberada aqui, rapaz. Tu já era. E tá assistindo a live. Tá com medo, né? Tá com medo, né? Te converte hoje não, pra tu ver. Não te converte não. Tá pensando que vai derrotar o Estado do Brasil? Tá pensando que vai derrotar o cidadão de bem do Brasil? Tá pensando que esse magote satanás que quer o mal do território nacional brasileiro vai derrotar o Brasil e o cidadão de bem? Eu tô falando da Bíblia, Números 23.
Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora dirá de Jacó e de Israel: veja o que Deus tem feito. Números 23, 23. E aí? Compartilhe esse link com mais 50 pessoas. Agora eu vou soltar algo que Deus está mandando dizer aqui. Agora eu irei soltar algo que Deus está mandando dizer aqui. Toda a nação brasileira, cidadãos de bem, eram para estar nesta live. Porque tem pessoas que me diz Deus, que estão em estado de opressão, depressão e crise de ansiedade. E Deus está mandando dizer para você: eu venci por vocês. Eu venci por vocês. Eu sou. No dia 7 do 4, no dia 7 do 4, no dia 7 do 4, no dia 7 do 4 de 2024. O Senhor, eu quero desenhar, porque tem pessoas que não entendem. Pastor Olavo, tem pessoas que não entendem, Pastor Olavo. Ou no alvo, tem pessoas que não entendem no alvo. No dia 7 do 4 de 2024 foram dados por Deus 3 meses. Só que o Senhor estava com tanta pressa que ele diz: entra lá e diz que a partir do dia... Só que o Senhor está com tanta pressa que ele disse: entra lá e diz, antes do dia 7, que depois do dia 7, contando do dia 7 a 32 dias, contando do dia 7 a 32 dias, o Brasil não fica de pé. O Brasil não fica de pé. Haja estômago! Eu vou abolir com as emoções e com as sensibilidades de grandes autoridades nessa nação. Darei medo a ele, assim como dei o espírito de tormenta na vida de Saul. Foram 32 dias. Você quer mais o quê? Agora Deus está dizendo, eu vou dizer a Deus, agora Senhor, não está nem na metade, hoje é 15. Ainda falta 17 dias. O Brasil já está para destronar tudo, porque Deus disse que vai balançar os 3 poderes, os alicerces do poder serão sacudidos. Eu vi rachaduras e terremotos, espiritualmente falando, que é quase impossível. Os alicerces do poder, judiciário, executivo. Fica de pé. Olha os 3 poderes: executivo, judiciário e legislativo. Não é isso, gente? Ainda faltam 17 dias para tão pouco tempo, coisa que em tantos anos não aconteceram. Os 4 anos de governo Bolsonaro, com mais 1 ano e 4 meses na frente, 5 anos e 4 meses não aconteceu. Escute bem o que eu vou falar pelo Espírito Santo de Deus. Essa batalha que é inevitável, que vai acontecer em território nacional brasileiro, verdadeiramente ela é inevitável. O prazo dos 3 meses foi reduzido para 32 dias. Vai dar no dia 9 do 5. No dia 9 do 5, mas até o dia 22. Até meia-noite. Até meia-noite do dia 22. O meu Deus é tão Deus na terra, no céu, no mar, e em todos os lugares, que ele está com grande pressa. Eu vi uma reunião. Poderes do mal com seres humanos, de má índole e intenção, se reunia para poder neutralizar o avanço do bem da território nacional brasileiro. O avanço do bem, o avanço da direita, o avanço dos deputados e senadores da direita, da qual anteriormente Deus disse que ia descer um espírito de valentia sobre eles, e eles não iriam retroceder, e eles iriam avançar. Só que agora o Senhor determinou que esse espírito de ousadia e de valentia fosse muito mais feroz. Fosse muito mais feroz. Que eles rasgassem verdadeiramente o verbo. O verbo literalmente fosse rasgado, porque a batalha é inevitável. E até o dia 22, à meia-noite, na segunda-feira, meia-noite. Hoje é 20 de 4 de 2024, a hora são 21h35. 21h35 do dia 20 de 4 de 2024. Escute bem o que eu vou dizer pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, eu vejo uma redação descendo do céu
não é uma redação da terra, é uma redação do céu. Essa redação do céu está aqui, nesse exato momento, aqui. Eu tenho algo para falar sobre a Rede Globo. Neste sonho, eu também vi a Rede Globo. Escuta o que eu vou dizer. Aí vai um recado de alerta para os mesmos, se não voltar atrás de forma imediata. Porque Deus vem, e vem com tudo, porque aquele fogo do dia 13 de 2 de 2024, que não se apagaria, ele não vai se apagar. Não tem ninguém que consiga apagar aquele fogo. E eu vi a reunião de pessoas de má índoles, tentando parar a qualquer preço, de qualquer jeito, o crescimento deste bem no território nacional brasileiro. Ou seja, não tinha mais como deixar para daqui a 2 semanas. Tinha que começar correndo, porque Deus determinou que os anjos de Deus, ele apressasse sobre todos os cidadãos de bem do território nacional brasileiro. Estou falando de todos os cidadãos de bem. Porque algo estava por trás, e eu via esse algo por trás nesse sonho, que foi um arrebatamento de sentido. Eu via algo por trás, que não dormia praticamente, e era usado meio de comunicações, que era oculto, que era secreto, para que pudesse conversar, pudesse falar à vontade e livremente, sem poder estar sendo grampeado ou fiscalizado. Eu vi essa reunião e o cheque-mate dele teria que ser dado a qualquer preço. E nessa reunião, uns diziam para o outro: vamos tentar convencer que o certo é errado. E vamos bater na tecla que o errado, quer dizer, o errado é o certo. Eu vou dar aqui uma palavra final da parte de Deus. Não tem jeito. Pode se espernear, pode ir para lá, pode ir para cá. Deus não vai perder essa. Ele nunca perdeu uma. E o Senhor verdadeiramente libertará o Brasil de toda falsidade, de toda hipocrisia, de toda mentira. E o Senhor libertará o território nacional brasileiro. Não tem uma sombra de dúvida disso. Porque o poder das trevas está correndo. Mas o poder de Deus está acelerado milhões de vezes na frente do poder das trevas. Quando se trata disso, se trata daquilo, quando se organiza isso, se organiza aquilo, para poder neutralizar o poder do bem, o poder do bem já está a 57 mil quilômetros na frente. Não existe organização maligna em território nacional brasileiro. E o que você viu? Eu vi homens se reunindo. E esses homens se reuniam, mas em secreto. Ninguém sabia que tinha essa reunião. Eu vou repetir para não deixar para o bom entendedor minha palavra basta. Os homens se reuniam em secreto. Ninguém sabia que havia essa reunião. E a reunião que os homens se reuniam era para tratar qual eram os próximos passos. E um dos passos que estava lá era tentar convencer que o errado é certo. Que o errado é certo. Bater na tecla, criando aí, supomos, aí uma narrativa que o errado é certo. E nessas reuniões desses homens, estavam tendo muitas coisas, espíritos malignos daqui, tentando falar com espíritos malignos de outro país, para buscar artifúgio, proteção, álibi, alguma coisa para se proteger. Só que os espíritos malignos de outro país começavam a tirar, por ordem de Deus, começavam a tirar o time fora. Os espíritos malignos de outro país começavam a tirar o time fora. Começando a tirar o espírito, Deus deu uma ordem. Quem poderia ajudar os espíritos malignos que eu via, porque a Bíblia diz que a nossa briga não é contra a carne, contra o sangue, e sim contra todos os espíritos e potestades que pairam na região celeste. Quando tentavam falar com o espírito maligno de outro país, para buscar segurança, proteção ou qualquer tipo de coisa que lhe desse amparo, Deus dava uma ordem. Ou você não sabe que o diabo obedece a Deus? Ou você não sabe que o inferno todo obedece à voz de Deus? Deus dava uma ordem e eles viravam as costas. E no inteirinho, o espírito de anjos do bem, os anjos do bem,
Ele avançava com toda a força, como se fosse uma bomba nuclear de muitas e megas e megas e megas e megas e megas e megatons. E Deus manda dizer ao território nacional brasileiro que nós estamos vivendo dias que intercederão uma grande batalha em território nacional brasileiro que será vencida. Essa grande batalha será vencida. Essa grande batalha sendo vencida, muita gente irá desabar como uma avalanche. E esse sonho era muito, muito real e eu me assustei quando eu vi o jornalismo da Rede Globo bater na cabeça um no outro, sem saber o que é que estava e o que é que tem, e ali se confundiam as coisas. E Deus dizia, estou eu confundindo eles. O que eu estou dizendo aqui, ninguém pode reverter. Isso não é prepotência, é ousadia do Espírito, porque eu sei o que Deus me mostrou. O que eu estou dizendo aqui não é prepotência, porque a palavra de Deus diz que os prepotentes intercederão a queda, mas aqueles que si mesmos se humilham serão exaltados. E eu conheço a palavra. É ousadia do Espírito Santo, da qual me mostrou, eu tenho convicção. Eles irão bater cabeça um no outro. Tu acredita que eles vão mudar assim de uma forma repentina? Eles terão que mudar ou vai ter contenda muito grande no meio deles? Mas você não vai ver só uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. Estadão, Folha de São Paulo. Eles vão mudar. Aí eu pergunto, por que eles vão mudar? E existe alguma coisa que eles têm medo? Deus que manda nos espíritos vai dar uma ordem a eles. Todas as coisas obedecem à voz de Deus. Eu quero dizer categoricamente, eles irão mudar radicalmente. Mas existe uma batalha a ser travada em território nacional brasileiro. Eles irão mudar de uma forma radical. O fogo, da qual dia 13/2/2024, meia-noite e 28, da qual Deus disse que não se apagava em território nacional brasileiro, ele não se apagará até que Deus consuma tudo o que tem consumido. Existe possibilidade? Venha cá. Eu vou responder se ninguém me perguntar. Porque enquanto eu estava no meu repouso, o Espírito Santo de Deus me visitou e eu vi algumas pessoas que estão nessa live e elas perguntavam a mim, mas é preciso alguém perguntar? Não. É preciso alguém vir aqui escrever? Não. É só preciso pensar. Então, enquanto eu estava no meu repouso, o Espírito Santo de Deus me visitou e eu vi pessoas me perguntando. Quer ver? Eu vou dizer uma coisa. Existe possibilidade de não acontecer uma grande reviravolta e o mal poder sobressair e o poder aquisitivo, né, que o sistema tem, que o mal tem, poder reverter a situação para o bem em território nacional brasileiro? Não existe. Não existe possibilidade nenhuma. Não existe um acordo. Lembra do sonho do dia 13/2/2024? Quanto mais tentavam apagar o fogo, quanto mais tentavam amenizar o fogo, mais esse fogo apagava. E Deus dizia, o fogo só vai apagar quando eu tiver consumido a minha vontade no território nacional brasileiro. O interessante é que você vê sistemas, né, da grande mídia que noticiava só o contrário da direita brasileira. Eu cheguei aqui 2 meses antes, no dia 13/2/2024, à meia-noite e 28, uma live. Eu cheguei aqui, eu dou data, do hora, do milésimo, do segundo. Você quer que eu dou até milésimo para ficar mais, ou você desenhar? Eu cheguei aqui e disse assim, eu vi a direita brasileira partindo para cima, com tudo, um espírito assim de ousadia, de loucura mesmo, descer sobre eles. E eles iam partir para cima por tudo, porque eles receberam uma ordem de Deus, e a ordem de Deus era para não retroceder. As grandes mídias vão começar a falar bem da direita. O que é que está acontecendo hoje em território nacional brasileiro? A grande mídia, ou as grandes mídias, estão falando bem da direita. E o Senhor está mandando dizer agora que vai aumentar, hein? Vai aumentar. Eles vão... Rapaz, eu só não vou dizer que eles vão se unir, porque vocês não vão acreditar. Mas é por aí em diante. Eles vão se unir. Eles vão... Vai haver uma união. Tipo assim, um pacto de salvação. Mais ou menos isso aí. A grande mídia vai divulgar coisas favoráveis à direita brasileira. Isso não era impossível há 2 meses atrás, dia 13? Não era impossível? Nunca tinha acontecido. Não aconteceu e não foi dito? Então aconteceu a profecia, aconteceu a visão. E esses 2 homens, enquanto eu estava ali, e o Senhor mandava eu responder pessoas,
que estavam querendo saber se havia possibilidade. Gente, quem é que estava querendo saber disso? Diga eu, que, o profeta, haverá possibilidade de não acontecer justiça na nação brasileira? Que estava com medo disso. Quem era? Diga eu. Quem era? Diga eu. Só eu. Pronto. O Elton Oliveira, eu. Jurandir Oliveira, eu. Vai colocando eu. Márcio Silva, eu. Sabe? De ter uma reviravolta e o sistema poder, sei lá, com seu poder aquisitivo, eu. E vocês perguntaram isso a mim? Olha, centenas, milhares de pessoas. Vocês perguntaram isso a mim? Não. Por que eu estou respondendo a vocês antes de perguntar? Porque o Espírito Santo de Deus me visitou no meu leito. Antes de entrar nessa live, 2 horas. Me visitou e disse: o povo está querendo saber se há possibilidade de não haver justiça em território nacional brasileiro ou de haver uma manobra que possa calar a boca do Elon Musk, entendeu? Não há nenhuma possibilidade. Não há nenhuma. E fora ele, vai vir 2 coisas bombásticas. Fora ele, vai vir 2 coisas bombásticas. Fora Elon Musk, vai vir 2 coisas bombásticas. Agora, o que ele tem é muito forte. Mas fora ele, vem 2 coisas bombásticas. E não há, porque é Deus que está querendo fazer isso. Eu estou dizendo, afirmando categoricamente que não há poder das trevas que possa fazer reverter o que Deus já decretou sobre o território nacional brasileiro. Aí tem outra pergunta para responder, Jesus? Olha só. Eu respondo. Convida mais 100 pessoas para essa live, compartilha esse link. E deixa o teu like. Cadê o likezinho de vocês, a curtida de vocês? E seja abençoado. Cadê a curtida de vocês? Seja abençoado poderosamente sobre a face da terra, por gentileza. Cadê a curtida de você? Bora, dê logo 800 curtidas junto. 800 curtidas. Todo mundo curtindo aí, deixando o seu like e compartilha o link. Compartilha o link e chama mais pessoas. Porque eu vou responder perguntas da qual ninguém me perguntou. Como é, profeta? Eu vou responder perguntas da qual ninguém me perguntou. Eu vou olhar nos olhos de vocês. Eu estou tendo visão aqui, Jesus. Eu estou tendo visão aqui. Meu Deus, o que é isso, Senhor? Eu estou tendo visão aqui, Jesus. Eu vou responder perguntas da qual ninguém me perguntou. Não precisa me fazer nenhum tipo de pergunta para que eu possa responder. Mas vocês pensaram aí? Pensaram? Eu vou responder já já. Vocês pensam, porque o diabo não tem o poder de ler o pensamento de ninguém. Isso aqui é a Bíblia. O diabo não tem poder de ler o pensamento de ninguém, mas Deus revela. Amós 3,7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Convida mais 100 pessoas para essa live. Convida mais 100 pessoas. Convida mais 100 pessoas, porque eu quero falar e quero refalar novamente, para deixar bem claro, olha, que eu quero desenhar uma situação, para deixar bem claro essa situação. Convida mais 100 pessoas, sabe? Diga para aquela pessoa, olha, se você quiser saber de uma coisa, antes de acontecer, vem ver aqui uma live de um profeta. E aí você, mesmo que essa pessoa não creia que eu seja profeta, ela vai começar a crer, lógico, depois ele vai começar a crer, porque vai ver o cumprimento das coisas acontecendo. Compartilha esse link. Tá aqui o link fixado, compartilha o link com mais 100 pessoas e vamos lá. Eu quero responder mais uma pergunta. Eu respondi a pergunta. As pessoas eu estava 2 horas antes de entrar nessa live, e o Senhor me perguntou e disse assim: olha, as pessoas que estão na live vão querer perguntar, estão querendo perguntar, porque ninguém perguntou, não formalizou pergunta escrita nesta live, mas eles estão pensando na sua casa. Eu vou mostrar o que ele estava pensando na casa deles. O Senhor começou a me mostrar o que é que estava pensando na casa, no trabalho, no seu dia a dia cotidiano. E a pergunta que essas pessoas que estavam fazendo para Deus era que eles estavam com medo de isso acabar em pizza. O Senhor disse: nem acaba em pizza e nem em mussarela, nem tampouco nas pizzarias total do Brasil. Não, de ter medo que o sistema pudesse, o poder da influência pudesse normalizar a situação e não viesse mais acontecer justiça no território nacional brasileiro. E o Senhor manda dizer categoricamente que isso não tem possibilidade de acontecer. Deus, ele vai terminar aquilo que começou. Quem começou foi Deus. Agora, deixa eu ir para outro. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Alguém me pergunta, o Senhor vê possibilidade? Apesar que eu vejo uma pressão. Eu vejo uma pressão, isso está exprimindo para que algo dessa natureza possa acontecer, porque eu já tive 2 sonhos em relação a isso. De quê? E a pergunta, eu quero ver quem fez essa pergunta. Aí você vai dizer, eu vou dizer agora. O senhor vê a possibilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro ficar elegível e concorrer às eleições de 2026? A pergunta é essa. O senhor vê... Alguém fez essa pergunta para mim? Ninguém. Mas o senhor está me revelando milhares de pessoas que querem fazer essa pergunta. Quem é que quer fazer essa pergunta? Lá vai. Eu. Dulce. Gisele Cardoso. Vai lendo aí os nomes. João Victor. Vai botando. Quem quer fazer essa pergunta? Vai colocando aí eu. Pode colocar eu. Fica mais fácil.
E aí todo mundo aqui que está assistindo vai ver. Isso, vai colocando eu. Vocês, agora, todos vocês que estão assistindo essa live, essas pessoas todas aí, mais de 1000, pode colocar eu. Aqueles que assim se identificam com essa pergunta, pode colocar eu. Aqueles que assim se identificam. Como é que eu ia saber que essas pessoas, elas me perguntaram? Não, elas não me perguntaram. Mas o Espírito de Deus que habita em mim me visitou 2 horas antes dessa live e disse: as pessoas querem saber dessas 2 coisas. E você vai responder na live de hoje, abertamente, olha nos olhos de quem quer olhar nos olhos. Você vai responder sem eles terem perguntado por que você anda em Espírito. Olha só, estou sentindo a presença de Deus. Milhares de pessoas estão afirmando que eu estou dizendo aqui é realidade, é verdade. Como é que eu ia saber que eles estavam querendo saber disso? 2 perguntas eram essa. A primeira pergunta: as pessoas estavam com medo e queriam saber se tudo isso ia terminar em pizza ou se o poder das trevas, o poder do mal, o consórcio maligno iria se organizar para tentar corromper, fazer um acordo, algum tipo de coisa que pudesse voltar para que as coisas não andassem segundo Deus quer. E o Senhor manda dizer: não, vai acontecer justiça em território nacional brasileiro. Elon Musk não volta atrás, tem mais 2 coisas que vêm poderosa, que nem vem dele, mas vem poderosa, mas muitas coisas decisivas vêm dele. Muitas coisas, mas vem outras aí que não vem dele. O Senhor vê a possibilidade, eles não me perguntaram, nenhum fizeram essa pergunta, mas Deus me revelou que eles estavam querendo saber disso. Eu vi a mente das pessoas dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia cotidiano. Eu vi 2 horas antes de iniciar essa live. Escute bem o que eu estou dizendo pelo Espírito. O Senhor vê a possibilidade de Jair Messias Bolsonaro ficar elegível, de ter votações através de ministros, e ele ficar elegível novamente. O Senhor vê, eu vou responder essa pergunta agora. A pergunta que todos estavam querendo fazer, mais de 1.400 pessoas, dos quase 5.000 que aqui estão, mais de 1.400 fizeram essa pergunta, e eu quero muito mais do que isso, e eu quero responder sem que você tenha aberto a boca, porque se você abre a boca para me fazer uma pergunta, eu não sou profeta, mas se Deus está em mim, e eu consigo ver espiritualmente, como eu citei no livro de Marcos, capítulo número 5, porque um espírito conhece o outro, eu sei qual é o espírito que paira sobre que pairava, ó. Eita, Jesus, eu vi agora. Meu Deus, eu vi agora. Quando eu olhei, o Senhor disse: não, esse espírito paraiva. Eu estou retirando esse espírito hoje. Eita, Jesus, que coisa é. Eu acabei de ver aqui, ó. Eita, você sabe o que foi que eu acabei de ver agora? Meu Deus, é forte. Você sabe o que foi que eu acabei de ver agora? Eu vi uma nuvem negra que estava instalada no território nacional brasileiro há muitos meses. Essa nuvem sendo expulsa. A nuvem negra estava sendo expulsa do seu cargo de onde estava. A nuvem negra estava sendo expulsa do território nacional brasileiro. Eu vi uma nuvem branca, mais branca do que a neve. Eita, Jesus. Jesus disse: a minha presença chegou aqui para fazer morada. Eu vi uma nuvem negra sendo repreendida, saindo do território nacional brasileiro. E o Senhor me mostrou agora, eu vi agora, do meu susto, gente. Eu vi uma nuvem mais branca do que a neve. Jesus está dentro. E meu Deus do céu, que coisa linda. Agora eu respondo a pergunta. Apesar que há uma pressão no reino espiritual e físico muito grande, mais ou menos assim, olha, vamos deixar isso de lado. Não, isso. E Deus não permite eu falar. Vamos deixar isso de lado. E vamos julgar favorável. Deixá-lo elegível. Há uma briga espiritual muito forte. É grande demais. Mas eu respondo a pergunta. Deus não divide a sua honra, nem a sua glória com ninguém. Eu vou responder novamente a pergunta e vou dizer: Deus não divide a sua honra. Compartilha com mais 100 este link. Convida mais 100. Isso, vai convidando mais 100 pessoas para aqui, para este link. Eu não vejo possibilidade de Jair Messias Bolsonaro ficar elegível por voto de qualquer ministro. Mas eu vejo ele elegível. O quê? Eu vejo ele elegível.
Mas o Senhor diz: eu não divido a minha honra, nem minha glória com ninguém. Ninguém vai ter isso. Os acontecimentos que sobrevirão até o dia 9/5 irá causar uma situação gigantesca sobre o território nacional brasileiro, que posteriormente, dias depois, tudo que acontece a partir desse momento, todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os acontecimentos irão obrigar o mesmo a concorrer às eleições de 2026. E o senhor tem dúvida? Nenhuma dúvida